Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui na nossa revisão de Direito Constitucional no item Constituição, Classificações e Estrutura da Constituição. Faltam aqui 20 flashcards que ficou para resolver e 2 flashcards que a resposta foi dada como incorreta e nós vamos repetir agora na parte 2 dessa primeira revisão de Direito Constitucional. Então vamos lá. No que se refere à finalidade, as constituições podem ser classificadas em Constituição Garantia, ou seja, liberal, defensiva ou negativa, e Constituição Balanço e Constituição Dirigente ou Social. As Constituições Garantia são sempre sintéticas e as Constituições Balanço são sempre analíticas. Questão correta. Por quê? As Constituições Garantia, elas visam assegurar direitos e garantias fundamentais apenas. E as Constituições Balanço, aí as Constituições aqui, as dirigentes, além de objetivar assegurar direitos e garantias fundamentais, ela também organiza o Estado e também tem temas prospectivos, ou seja, visa a melhoria social, ela é pró-futuro. Então essa questão está correta. Vamos ler a justificativa dessa questão. Constituição Garantia é aquela que está intimamente ligada à limitação dos poderes estatais, ou seja, que impõe limites à ingerência do Estado na esfera individual, são sempre sintéticas. A Constituição Balanço é aquela que está preocupada em disciplinar a realidade do Estado num determinado período, retratando o arranjo das forças sociais que estruturam o poder. A Constituição Dirigente é aquela que estabelece fins, programas, planos e diretrizes para a atuação futura dos órgãos. É caracterizada pelas denominadas normas programáticas, são analíticas. Em relação à sua origem, as constituições podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas ou plebiscitárias ou pactuadas. Questão correta. Se tiver dúvida, dá um pause e lê aí o que significa cada conceito desses. Promulgada, outorgada, cesarista e pactuada. Próxima questão. Quanto à forma, a Constituição pode ser classificada como formal ou material. Na verdade, quanto à forma, a Constituição pode ser classificada como escrita e não escrita. Dizer que a Constituição pode ser classificada como formal ou material não é classificação que diz respeito à forma da Constituição. Vamos aqui à resposta, ao gabarito. Aqui o gabarito é exatamente isso, errado. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada como formal ou material. Constituição, no que diz respeito à forma, a Constituição pode ser classificada como escrita ou não escrita. Próxima questão. Por supremacia da Constituição, entende-se a concepção de que as normas constitucionais encontram-se acima de todo o restante do ordenamento jurídico, influenciando sua interpretação e concretização. Questão correta. Questão fácil, né? Então a gente vai revisar essa daqui em 100 dias. A Constituição normativa é aquela que não reflete a realidade atual do país, pois se preocupa com o futuro. Na verdade, esse conceito aqui é da Constituição nominalista ou nominal, e não normativa. A normativa, ela não se preocupa com o futuro, porque ela já a Constituição, ela reflete na realidade atual do país, né? Diferentemente da normativa, que ela não reflete, mas visa refletir. Ela tem pretensão de conformar a realidade sem conseguir conformar integralmente o processo político. Então essa questão é errada. Vamos ver o gabarito? Exatamente isso. Questão errada. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, dá uma lida aqui nos conceitos. Próxima questão. No estado em que se adota uma Constituição do tipo flexível, não existe a supremacia formal da Constituição. Até aqui correto. Basta o procedimento legislativo ordinário utilizado para modificar as leis comuns para modificação do sistema constitucional. Questão correta. Diferentemente ao sistema do tipo rígido, que é o caso da Constituição brasileira, porque exige o rito de emenda à Constituição, que é um rito mais rigoroso, diferentemente do rito para criar leis ordinárias ou complementares. Vamos ver o gabarito, isso mesmo. As Constituições se classificam, quanto à sua ideologia, em ortodoxa e eclética. Correto. Vamos aqui a algumas classificações das Constituições. Classificação quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada, cesarista, pactuada. Quanto ao conteúdo, formal ou material. Quanto à forma, escrita ou não escrita. Quanto à alterabilidade, ela pode ser imutável, rígida, no caso da Constituição brasileira, flexível, semirrígida ou semiflexível, transitoriamente flexível, silenciosa ou superrígida.
Quanto à extensão, ela pode ser sintética ou analítica, quanto ao modo de elaboração dogmática ou histórica, quanto à ideologia ortodoxa ou eclética. A Constituição brasileira, ela é promulgada, ela é uma Constituição formal. Quanto à forma, ela é uma Constituição escrita. Quanto à alterabilidade, ela é uma Constituição rígida. Quanto à extensão, ela é analítica. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Quanto à ideologia, ela é eclética. Próxima questão. A Constituição brasileira de 88 é democrática, rígida, prolixa e ortodoxa. Na verdade, ela é eclética. Questão errada, né? Isso, eclética. A ortodoxa é aquela que adota uma ideologia política. A eclética, ela procura conciliar ideologias opostas. Próxima questão. Pela concepção de Constituição em branco, entende-se que é aquela que não veicula limitações explícitas ao poder de reforma, que fará jus às suas próprias regras de atuação. O poder de reforma é muito amplo. A Constituição não prevê as regras de reforma constitucional. No caso de Constituição em branco, é aquela que nada diz sobre o seu processo de alterabilidade, né? Então essa questão está correta. Não confunde com Constituição chapa branca. A Constituição chapa branca é a Constituição destinada a assegurar posições de poder a corporações ou organismos estatais. Ou seja, nessa Constituição são preservados interesses do setor público. Bom, algumas pessoas até podem dizer que a nossa Constituição é chapa branca, né? Na realidade atual. Mas, de acordo com a doutrina, a nossa Constituição não é uma Constituição chapa branca. Próxima questão. Constituição simbólica é um fenômeno que aponta para a existência de um déficit na concretização das normas constitucionais, resultando justamente da maior importância dada ao simbolismo do que à efetivação da norma. Correto. Constituição simbólica também é aquela Constituição semântica. Vamos à próxima questão. De acordo com as lições do constitucionalista alemão Karl Loewenstein, as constituições podem ainda ser classificadas sob a ótica do critério ontológico em normativas, nominalistas e semânticas. Isso que cai bastante em prova. Vocês podem perceber que esse conceito, que essa classificação de Constituição quanto à sua efetividade, de Karl Loewenstein, ela cai bastante, né? Esse critério em dizer que as constituições podem ser normativas, nominalistas ou semânticas. Isso cai bastante em prova. Questão correta. Se tiver dúvida, pausa e lê os conceitos. Próxima questão. A Constituição semântica é aquela mentirosa, ou seja, que esconde a realidade do país. Ela é adotada em regimes ditatoriais e se presta à perpetuação do poder e à sua legitimação pelos detentores. Ela funciona como uma camisa que esconde cicatrizes. Questão 100% correta. Exemplo, Constituição da Venezuela. Vamos ao gabarito. Questão correta. Próxima questão. Em relação à sua origem, as constituições podem ser escritas ou não escritas. Errado. A classificação quanto à forma é aquela que a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, pactuada, cesarista ou plebiscitária. Vamos ao gabarito. Vamos ver se a questão realmente é uma questão errada. Exatamente isso, questão errada. Quanto à forma, a Constituição pode ser classificada como escrita ou não escrita. E quanto à origem, promulgada, outorgada, cesarista, pactuada. Se tiver dúvida, pausa aí, lê e vamos para a próxima questão. No que tange ao processo de alteração, a estabilidade, a Constituição pode ser imutável, rígida, flexível, semi-rígida, transitoriamente flexível, silenciosa ou superrígida. De acordo com o entendimento minoritário de Alexandre de Moraes, a Constituição Federal de 1988 é superrígida, rígida, mas com um núcleo imutável. Qual seria esse núcleo imutável? Cláusulas pétreas. De acordo com a doutrina majoritária, a Constituição Federal ela é rígida, ou seja, admitirá alteração desde que observado procedimento mais rigoroso do que aqueles observados para criar leis comuns. Questão absolutamente correta, já caiu em prova. Essa questão aqui ela caiu no concurso da AGPEM, na época chamava AGPEM em 2015, mas já caiu em diversos outros concursos também. Se tiver dúvida, pausa aí o vídeo, lê os conceitos. Próxima questão. Quanto ao local de decretação, as constituições podem ser heteroconstituições ou autoconstituições. As heteroconstituições são elaboradas fora do Estado, no qual produzirão efeitos. Já as autoconstituições são elaboradas pelo próprio Estado. Difícil errar uma questão dessa porque a própria palavra aqui já traz o conceito, né?
Próxima questão. O preâmbulo da Constituição antecede o texto constitucional propriamente dito. Sua função é servir de elemento de integração dos artigos, bem como orientar sua interpretação. Segundo o STF, não é norma constitucional, está aqui correto. Por isso, não serve de paradigma para controle de constitucionalidade, e nem serve de limite para o poder constituinte derivado, está aqui correto. Ademais, não é norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, não verificou nenhum erro, questão absolutamente correta, vamos conferir o gabarito, questão correta. No que se refere às classificações de constituições, é na Constituição dirigente que, além de serem previstos direitos fundamentais, são estabelecidas metas de ações para o Estado. Corretíssimo. Diferentemente das Constituições garantia, não é? Diferentemente são as Constituições garantia que objetiva somente prevê direitos e garantias fundamentais. É por isso mesmo que as Constituições dirigentes, elas são constituições amplas. Elas são constituições prolixas, também chamadas de volumosas. São constituições analíticas e não sintéticas, como as constituições garantia. Vamos ao gabarito. Correto. Diferentemente são as constituições garantia, que se caracterizam por conterem em seu corpo somente um conjunto de normas que visam garantir aos cidadãos direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo metas de ações para o Estado. A parte transitória da Constituição, a DCT, visa integrar a ordem jurídica antiga à nova ordem. Não são consideradas normas constitucionais, por isso não podem sofrer modificação por reforma constitucional. Não servem de paradigma para o controle de constitucionalidade. Até aqui a questão correta. Segunda parte da questão absolutamente incorreta, já que a DCT ela integra o próprio texto da Constituição. Pode sofrer modificação por reforma constitucional e serve de paradigma para o controle de constitucionalidade. Então, gabarito, questão correta, vamos verificar. Questão errada, quero dizer, vamos verificar exatamente isso. Questão errada. Porque a DCT, ela é norma formalmente constitucional, pode sofrer modificação por reforma e serve de paradigma para o controle de constitucionalidade. Próxima questão. A Carta Magna Inglesa de 1215 é um exemplo de constituição denominada pactuada. Correto, porque aqui foi nessa época lá do rei João sem terra, onde foi estabelecido, lá na Inglaterra, onde foi estabelecido um acordo entre os barões da época, que eles visaram o quê? A limitação do poder do Estado, para garantir o direito de propriedade. Então é um exemplo de constituição pactuada, porque foi um pacto entre as duas forças, o rei João sem terra e os barões da época. Vamos ao gabarito, acredito que essa questão seja correta, vamos ao gabarito, questão correta. A Constituição Pactuada dualista, quanto à origem, é fruto do acordo entre duas forças políticas de um país, por isso é assim chamada. O típico exemplo é o da Magna Carta de 1215, em que houve um acordo entre o rei João sem terra e os barões ingleses, aliados ao rei da França. Em verdade, esses pressionaram aquele. Próxima questão. No tocante à sua extensão, a Constituição pode ser classificada como sintética ou analítica. A Constituição Federal de 88, ela é analítica. Questão absolutamente correta, vamos verificar o gabarito. Questão correta. Se tiver dúvida, pausa o vídeo. Próxima questão. A parte transitória da Constituição visa integrar a ordem jurídica antiga à nova ordem. São normas formalmente constitucionais. Podem sofrer modificação por reforma. Além disso, servem de paradigma para o controle de constitucionalidade. Essa aqui a gente não erra, porque a gente acabou de fazer uma versão dessa questão errada. E essa aqui é uma versão correta. Vamos verificar o gabarito. Questão absolutamente correta. Próxima questão. No que diz respeito à forma, a Constituição pode ser classificada como escrita ou não escrita. Quanto à forma, escrita ou não escrita. Correto até aqui. Constituição escrita é aquela que está formal e solenemente em um único documento. As Constituições não escritas estão escritas, mas não em um único documento, mas esparsas em jurisprudências, usos e costumes. Questão absolutamente correta. Vamos verificar. Correta. Se tiver dúvida, pausa o vídeo. Próxima questão. Bom, nós terminamos aqui a revisão de classificações e estrutura da Constituição. Um tema que não é fácil, né? Tem uma dificuldade aí devido às várias classificações, né? Mas requer, por isso mesmo que requer muitas revisões, né? Pelo método da repetição aqui, dos flashcards, a gente consegue fixar o conteúdo. Aqui o intuito não é ensinar a matéria, é apenas revisar. Aqui são as minhas revisões e aqui é um método de estudo, estudar como se eu estivesse dando aula. Então, aqui o objetivo é apenas revisar e contribuir de alguma forma. Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai revisar aqui algumas outras matérias
Tem aqui uma revisão que é muito importante que eu quero fazer também, são as de informativos, onde a gente vai revisar os informativos mais importantes de 2024, do STJ, do STF, 2023 e 2022. Então, até o próximo.